Bom, gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo, a Feira do Livro, Paulo, a Maria, pelo convite. E deixa eu apresentar um pouco os nossos convidados. A Maria Brant nasceu em São Paulo em 1976. É mestre em Direitos Humanos pela London School of Economics e doutora em Relações Internacionais pela USP. Trabalhou como jornalista em veículos como Estadão e a Folha e também editou revistas. Nos últimos 20 anos, seu trabalho se concentrou na área de direitos humanos com atuação em várias ONGs. O Ano do Cometa é seu primeiro romance. O Chico Matoso nasceu em 1978, na França, formou-se em letras na USP e fez mestrado em escrita dramática na Northwestern University. É autor dos romances Longe de Ramiro, que foi publicado pela 34, Nunca Vai Embora, pela Companhia das Letras, e O Hipopótamo, pela Todavia. Bom, primeiro eu queria lembrar para o público que vocês podem mandar a pergunta por escrito. Vai ter monitores da feira dos dois lados, e aí é só pedir. E aí, nos últimos minutos, a gente faz as perguntas de vocês. Bom, O Ano do Cometa e o Hipopótamo podem parecer que são o mesmo livro, porque eles falam das cicatrizes da ditadura no Brasil e um Brasil em redemocratização a partir, principalmente, do olhar infantil, mas eles são completamente diferentes. Então, para começar, eu queria que vocês descrevessem, vocês contassem o que é o livro de vocês. Não eu. Boa tarde. Bom, queria primeiro agradecer o convite da feira, um prazer, adoro estar aqui todo ano. Acho um milagre essa feira e espero que esse milagre se perpetue. Meu livro é a história de um menino chamado Rodrigo, que tem por volta de 10, 11 anos, no começo dos anos 90, e o livro acompanha mais ou menos perto de um ano da vida dele, numa jornada de se aproximar um pouco do passado dos pais, daquilo que os pais viveram, enfim, durante a ditadura, e como é que a gente acompanha como é que essa criança, filtrada bem pelo olhar dele, assim, né, como é que ela encontra sentido nas coisas que vão se apresentando ali para ela ao longo do livro. Acho que Pedir para eles lerem depois de contar do livro, para a gente ter uma ideia no ouvido do que são esses livros. Medo de trovão, medo de palhaço, medo do ronco da geladeira, medo de mariposa, de cobra, de igreja, de barba muito comprida, medo do homem deformado dos Goonies, medo dos recados silenciosos na secretária eletrônica. De todas as coisas que já aterrorizaram Rodrigo, nenhuma se parece com a que tem ganhado espaço dentro dele à noite, bem na hora de dormir. Uma sensação abstrata de pavor, como se em algum lugar ao seu redor existisse uma força silenciosa e destruidora, capaz de engolir tudo, uma ameaça tão irresistível que basta pensar nela para que tudo comece a ruir. Felizmente, o terror veio com um antídoto. Rodrigo só precisa esconder o corpo sob o lençol, dos pés à cabeça, cobrindo o rosto, feito um capuz. E pronto. Não tem explicação. Ele apenas se sente seguro desse jeito, como se a pele que o envolve não fosse suficiente para protegê-lo das coisas, como se fosse preciso algo mais, uma capa, um casco, uma armadura. Bom, o meu livro também se passa em um ano, um pouco antes do livro de quando se passa o livro do Chico. Ele se passa em 1986, que foi o ano em que o cometa Halley passou, né, por isso o nome do livro. E ele acompanha 3 protagonistas e suas famílias. Uma delas, a Iris, tem por volta de 11 anos também. A Rosa tem uns 14. E aí tem uma terceira voz, que a gente vai entendendo depois de quem é, mas que é uma voz que fala a partir do presente, lembrando daquela época. E a Iris
ela está se havendo com um luto de um tio que era muito próximo, que ela perdeu. A Rosa quando o livro começa, acabou de chegar no Brasil. Ela nasceu fora do Brasil, quando os pais estavam no exílio. E é isso. E a terceira voz está mais ou menos lembrando dessa época. Tá. Mas o Peu não era triste. Ele estava sempre rindo e inventando coisas para fazerem juntos. E mesmo de manhã, bem cedo na praia, quando ela acordava, ele já estava de pé fazia tempo e a ensinava a dar nós que não desatavam, ou saía com ela para caminhar e depois procuravam juntos na enciclopédia almofada o nome das conchas e sementes e folhas que tinham catado. Sua mãe é que chorava toda hora, mesmo antes de o Peu morrer, nas brigas e nos filmes e nas passeatas, e quando ouvia música na sala de noite. Íris ficou com raiva de sua mãe achar que o Peu tinha se jogado, mas Cecília a pôs no colo e disse que as piores tristezas são as que estão tão misturadas na gente que não conseguem mais sair pelo choro nem por nenhum lugar. Íris chorou um dia inteiro sem parar quando o Peu morreu, e mesmo assim, no dia seguinte, a tristeza ainda não tinha saído dela, e nem depois do enterro, de não sei quantas noites. De repente, pareceu que sim. Mas agora, na casa da praia, ela percebeu que ainda estava lá. Só que agora a tristeza não era só vontade de chorar. Era uma espécie de fome ao contrário, uma coisa que se fechava. E Íris ficou pensando se um dia isso ia sair e por onde. Quando foi se deitar, Íris notou a porta do quarto do Peu fechada, e sua mãe disse que ia dormir com ela no beliche, que ela podia escolher em cima ou embaixo. Ela subiu a escadinha e cobriu a cara com a colcha de crochê, como sempre fazia, tentando encaixar as manchas do teto nos quadradinhos vazados. Bom, a ditadura e a redemocratização são questões inesgotáveis e incontornáveis no nosso país. O ano passado, desculpa, gente. O ano passado teve um baita sucesso de Ainda Estou Aqui, depois Agente Secreto. Semana passada eu vi a série nova da Netflix, Brasil 70, que tem um monte de coisa acontecendo com os militares em volta, dá uma baita aflição. E vocês falam de um período que é um pouco adiante, né, dessa redemocratização. Mas eu vou começar com uma pergunta que é um pouco óbvia, mas parece que cada vez mais a gente precisa repetir o óbvio. Então, por que ainda é importante falar disso? E por que a gente ainda está aqui, em 2026, numa tarde, falando disso, escrevendo sobre isso e lendo sobre isso? Bom, é difícil falar como é que um livro começa, né? Mas eu resolvi escrever esse livro mais ou menos da forma como ele é, quando Bolsonaro foi eleito, um pouquinho depois. Porque eu lembrava, né, de toda a euforia e esperança que teve quando houve a redemocratização. Sabia, né, enfim, tinha pessoas muito próximas que pagaram um preço alto para lutar pela democracia, e, de repente, a gente elegeu uma pessoa que era contra a democracia, né, a favor da ditadura. Então, agora estamos de novo em ano de eleição, e, de novo, parece que esse espectro, né, da ditadura continua aí. E eu acho que tem... Como o Brasil passou por uma anistia e nunca falou, né, profundamente a respeito das coisas que aconteceram, esse fantasma acho que fica ainda mais presente, né? Enfim, aí eu achava que, enfim, isso é um dos motivos, né, pelos quais eu escrevi, mas eu achava que
é importante, né, a gente falar como foi para essa época, né? Enfim, as consequências, o preço que as pessoas pagaram. Eu demorei muito tempo não para escrever o livro. Na verdade, eu comecei esse livro em 2013. Escrevi umas 10 páginas e parei. E meio que travei, a vida me levou para outros lugares e fui retomar ele durante a pandemia. Conversando com a Maria, quando a gente entendeu que os nossos livros eram primos, ela me falou que também o livro foi uma gestação longa, né? E eu fiquei me perguntando por quê. E por que tem saído outros livros com temáticas parecidas, principalmente do ponto de vista dos descendentes, né? Tem o livro da Júlia Kodo, da Ana Kiefer. E eu fiquei pensando sobre isso, assim, isso ficou na minha cabeça e eu pensei que eu acho que a nossa geração ela tomou uma espécie de rasteira da história, que não é, acho que todas as gerações tomam a sua própria rasteira da história ou várias rasteiras da história. Mas uma rasteira específica que a gente tomou foi o fato da gente ter sido criança e ter se entendido como gente na época da redemocratização, num momento de muito otimismo cívico, assim, que, enfim, com todos os tropeços, tinha uma ideia de que alguma coisa tinha sido superada para sempre. E eu fui percebendo que parte do motivo de eu ter demorado para escrever o livro, ter demorado para conseguir encarar ele, era porque eu sentia que essa era uma história. Primeiro que eu achava que ela não me pertencia, que era uma coisa um pouco oportunista da minha parte, contar uma história que não foi protagonizada por mim, foi protagonizada pela geração dos meus pais. Mas também porque isso parecia distante, porque parecia que tem até um momento do livro que eu falo um pouco disso, assim, aquilo que a geração dos meus pais atravessou na minha infância parecia pertencer a uma idade média, muito distante, assim. Não tinha nenhuma conexão com o que eu vivia na minha vida de classe média em São Paulo, tomando Nescau e Dadoninho, indo para a escola, voltando para presidente, etc. Então, eu acho que o motivo desses livros estarem saindo agora, eu cheguei a essa conclusão que tem a ver com a erupção desses zumbis em 2018 e depois, né? Acho que a minha geração entendeu, a duras penas, que tinha uma certa ingenuidade no nosso jeito de olhar o Brasil, que aquele bicho estava vivo. E eu acho que isso deu urgência para essas coisas que estavam cozinhando em fogo lento para a gente, assim. Isso deu urgência para esses livros saírem. É a minha teoria. Não sei se a Maria sente a mesma coisa, assim, mas eu sinto que tudo isso que está saindo agora é uma resposta natural a essa ressurgência. E aí, aqui, eu não vou perguntar para vocês o que é autobiográfico, o que não é, porque nós estamos falando de uma matéria que é histórica para todo mundo, né? São memórias coletivas da nossa geração. E, de alguma forma, mesmo quem não tivesse estado envolvido diretamente com essas questões, vive hoje num país que é consequência disso tudo que aconteceu. Tem um historiador francês que se chama Pierre Nora, e ele tem um conceito que chama lugares de memória, que seriam os lugares para que se fosse preservada a memória de fatos importantes de uma cultura, né, de traumas culturais, por exemplo. E esses lugares podem ser um museu, um movimento, um monumento, uma praça, mas também podem ser um livro. E aí eu queria perguntar, acho que vocês já começaram a responder isso, qual é a importância da literatura como preservação da memória e como a ficção pode ser uma ferramenta importante para ajudar a não esquecer? Pouco antes de eu lançar o livro, eu li uma epígrafe de um outro livro daquela autora chilena Lina Meruane. Ela lançou um livro curto de memórias da infância dela durante a ditadura do Pinochet, que chama Sinais de Nós, eu acho, alguma coisa assim. E tem uma epígrafe de um escritor bósnio-americano chamado Alexander Hammond, que
eu até fui procurar hoje para ver, e não achei o livro em casa, mas que dizia alguma coisa como o que é impossível de imaginar é impossível de lembrar. E eu acho que a literatura ela dá carne para verdades que não precisam ser históricas do ponto de vista de terem acontecido, mas elas nos permitem enxergar e eu acho que isso nos ajuda a relembrar, mesmo que de formas, né? O meu livro eu me apropriei de muita memória, de muitas sensações de infância, mais do que de memória, e fui percebendo, escrevendo, que isso estava tudo misturado, que muitas dessas memórias, inclusive, provavelmente eu estava ficcionalizando, e muitas das coisas que eu estava inventando tinham conexões com a realidade, né? Acho que é isso. Concordo com tudo que o Chico falou. E eu acho que a literatura ela é uma porta de entrada para coisas que a gente não viveu a partir de um lugar que talvez a não ficção, enfim, documentos históricos e tal, tenho mais dificuldade em chegar, né? Que é um lugar de você entender, assim, olhar para o mundo com o olhar do outro, né? Então, assim, para mim, eu sempre li muito desde pequena e para mim era sempre uma viagem, né? Assim, você começa um livro, você entra naquele mundo e vê o mundo de acordo com, quando o autor é bom, né? De acordo com aqueles personagens e tal. E é isso. Eu acho que nesse sentido a literatura, como sempre, né, é uma porta de acesso mais direta no coração, talvez. Acho que é por aí. Você falou da Lina Meruane. O ano passado ela estava aqui na Feira do Livro, né? E ela fez uma mesa com a Bianca Tavolari. E a Bianca também tinha experiências familiares com a ditadura, e foi uma conversa super bonita. E aí eu fiquei pensando que eu não tenho essa memória da infância. Eu não tenho ninguém próximo na minha infância que tivesse lutado contra a ditadura. Eu não perdi ninguém, não teve ninguém que foi preso, que foi exilado, que foi torturado. E aí muito do que eu aprendi foi na escola, foi vendo filme, foi lendo. E isso que você falou, de a literatura permitir a gente ter a experiência do outro, né? Eu tive a experiência dessas crianças lendo, e dessa adolescente lendo os livros de vocês. E aí a minha próxima pergunta é como foi construir pela linguagem, né? Qual foi o trabalho de linguagem que vocês fizeram para construir esses universos e essas vozes? Porque são narradores, tirando a sua última narradora, são narradores em terceira pessoa, mas que são bem colados nesses personagens. Então, como é que é, a partir da linguagem, construir essas vozes que são diferentes entre si, mas que tocam a gente? Assim, e como construir esse universo, essa atmosfera? Assim, eu acho que a opção por narradores infantis tem algumas facilidades, né? O Chico falou de sensações, eu também fui me pautando muito por lembranças sensoriais, sensações. Acho que isso fica bem claro no livro, né? Porque eu acho que as crianças, de qualquer forma, vivem um mundo assim, né? Talvez. E tem essa vantagem, que é essa facilidade desse caminho, mas também tem uma questão que é como você construir um narrador que vê o mundo como uma criança, no sentido de entender partes e outras partes não entender, né? Então, assim, você vai vivendo a sua vida ali, meio ouvindo conversas dos adultos e como não ceder à tentação de explicar, né, aquelas coisas, porque
é isso, a criança não tem explicações para tudo, e muitas vezes nem pede explicações para tudo, né? Acho que as crianças estão mais acostumadas a viver o mundo de uma forma em que elas não entendem tudo. Então, e aí como deixar nítido para o leitor o que estava acontecendo, mas sem explicar, né? Eu tinha uma vantagem, que acho que o Chico também tinha, talvez, que eu tinha filhos, crianças em casa, enquanto eu escrevia. Então, aquilo também te dá um acesso próximo a ver como que a criança olha para o mundo, né? As perguntas que a criança faz. E não sei se eu respondi sua pergunta, mas vou passar para o Chico aqui. Acho que tem uma coincidência mesmo do jeito de narrar, que acho que diz muito sobre como uma história... Às vezes a história pede um jeito de narrar, né? A gente não escolhe o narrador porque a gente joga no dado e fala, né, primeira pessoa, terceira pessoa. Para mim, parte do processo de escrever o livro foi o de achar esse narrador, que era um narrador que eu queria que tivesse muito próximo da sensibilidade da criança, mas que não tivesse dentro da cabeça dela. Justamente porque eu queria mostrar muito dessa solidão e desse silêncio da infância, e particularmente da infância sob essa grande sombra, assim, né? Que eu acho que os nossos livros têm essa coisa em comum. Eles falam do ponto de vista de alguém que não viveu uma grande violência, mas que viveu sob a sombra de uma grande violência. E como é que isso bate na criança? E como é que a criança, sem tantas ferramentas, consegue... O que ela consegue absorver e articular, né? Então, eu queria estar perto dela para que eu pudesse enxergar um pouco o mundo do ponto de vista do Rodrigo, desse menino, mas também com alguma distância para poder conseguir... Porque eu fiquei imaginando que se eu estivesse narrando em primeira pessoa, no fluxo de pensamento de uma criança, esse silêncio não caberia. Ele seria repleto de vozes. E eu queria me permitir poder também dar um passo atrás e fazer esse pacto com o leitor que sabe um pouco mais do que essa criança, né? Então, ele está junto do narrador, entendendo como essa criança vê o mundo, mas também entendendo alguma coisa que ela não está enxergando. Ou que não sabe que está enxergando, né? Ou que está fingindo que não está enxergando, ou que não consegue dizer para si mesma que está enxergando. Porque uma outra coisa é as impossibilidades de dizer, né, que estão nos dois livros. As próprias crianças sabem mais do que elas conseguem dizer. Então, a Iris sabe da cicatriz do Pedro, mas não pode dizer. O Rodrigo sabe, ele é incapaz de conversar sobre as coisas que ele sabe. Esse manto mágico é justamente porque eles sabem, ainda que eles não consigam elaborar, eles sabem. E aí eu queria partir para o corpo dos personagens, porque as cicatrizes físicas também estão presentes nos dois livros, né? A mãe do Rodrigo tem essas cicatrizes no braço que ele, de cara, não reconhece como cicatriz, não percebe que foram coisas que ela sofreu. O Pedro tem essa cicatriz na perna. E, por outro lado, as crianças se machucam. O livro todo, as crianças se machucam. Mas os corpos delas se recompõem, né? E eu gosto dos machucados do Rodrigo, que ele fala que parecem boquinhas que querem começar a falar. E a cicatriz é um tema literário, sei lá, de reconhecimento e de chave do segredo desde a Odisseia, né? E aí eu queria que vocês falassem das cicatrizes e dos corpos desses personagens. E do corpo também como esse lugar de memória, né? Também como quem carrega, alguma coisa que carrega, que não deixa esquecer.
Eu não me lembro como que isso apareceu no processo, assim, mas me pareceu evidente que, assim, diante desse silêncio, né, diante daquilo que estava guardado, que os pais estavam guardando, né, falando dessa coisa do silêncio, é um silêncio que é de mão dupla, assim, porque ele é um silêncio dos pais que ou não conseguem, por conta do trauma ou do que quer que seja, não conseguem articular isso, ou porque também não querem expor um filho pequeno a isso, mas também eu acho que é um silêncio auto-infligido da criança, assim, né? A Maria fala uma coisa super bonita no livro dela, eu até anotei, que era que as duas crianças que têm essa relação direta com a pessoa que sofreu, que tem uma violência, que elas falam com outra espécie de sotaque. Eu acho que tem alguma coisa no jeito que essas crianças encaram esse silêncio que é de mão dupla. Talvez porque também fazer perguntas... Quando você faz uma pergunta, você corre o sério risco de ouvir uma resposta, né? E aí você não... Você sabe, você intui que tem alguma coisa ali. Eu acho que os livros estão sempre nesse limiar, né? Do que eu sei ou do que eu não sei. Será? É isso que eu estou imaginando, né? E a cicatriz aparece como uma voz física, né? Da qual você não consegue fugir. Ou consegue fabulando, como eu acho que os personagens dos dois livros fabulam. Um pouco mentindo para si mesmos, talvez, mas um pouco achando uma resposta com a qual eles podem viver, né? Acho que é bem por aí. Até passei para o Chico porque, enfim, tem até o título do seu livro, né? Tem a cicatriz. Eu acho também que a cicatriz é porque acho que ambos os livros, como o Chico falou, como a gente está falando aqui, um dos temas é o silêncio mesmo, né? E esses vários tipos de silêncio que acontecem por vários motivos. Só que a cicatriz ela é um rastro físico que atravessa isso, né? Não permite o silêncio total. E aí acho que eu estou falando isso agora, eu não pensei isso enquanto eu estava escrevendo, mas eu acho que como assim, é muito difícil, né? A gente escrever sobre o silêncio é difícil. E acho que o recurso da cicatriz ele ajuda como uma pista, né? Um rastro aí para falar de uma coisa que não é dita. E também tem o fato de que a ditadura deixou rastros de verdade, né, no corpo das pessoas, matou pessoas e tem muitas pessoas com cicatrizes de verdade, né? E é isso, acho. E aí, ainda falando do corpo e pensando no que vocês falaram, que vocês dois desenvolveram o livro de vocês na pandemia, né? Que foi, para a nossa geração, a primeira vez que o nosso corpo, de fato, teve em risco. E não sei, não estava nem na minha... não tinha pensado. Mas o que a pandemia, o nosso contato com essa possibilidade do fim tem a ver, vocês acham, com voltar? Porque não é só o tempo de estar em casa, não é só o... Por que vocês acham que esses livros vieram justamente nesse momento? Que é depois de, assim... Acho que ajudou muito a ter tempo. A pandemia foi terrível, mas a gente estava em casa, olhando para a parede, para os nossos filhos correndo, subindo nas paredes.
mas também permitiu ter tempo de pensar e de olhar para isso. Mas eu acho que o grande trampolim assim foi mesmo essa sensação de horror, de estar na, né, não acho que não dá para falar no nosso caso no Brasil da pandemia sem falar no horror que era a presidência da República e tudo que a cercava, né? Foi e esse prazer mórbido que tinha em cada declaração, né? Era uma coisa, era isso, parecia que você estava lidando com o inconsciente de um torturador, assim, uma pessoa pessoas que tinham prazer na dor alheia, na morte, isso foi muito assustador e muito e eu acho que nos fez nos conectar de alguma maneira, e todos nós, com outro momento em que essa geração estava literalmente diante dessa morbidez, dessa violência, né? Então eu acho que foi uma experiência que nos colocou para a nossa geração que realmente eu acho que ainda não tinha conseguido atinar para como isso ainda estava vivo no Brasil, foi uma coisa que nos despertou a todos. Assim. Bom, para mim, ao contrário de você, Chico, tudo que eu não tinha na pandemia era tempo. Porque eu trabalhava numa organização de direitos humanos, a gente estava se mobilizando com 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 lados. Tinha 2 crianças pequenas em casa, né, fazendo escola por Zoom. Eu estava fazendo meu doutorado, terminando o doutorado, enfim, foi uma loucura. Tempo eu não tinha, mas essa sensação de estar vivendo, assim, de ser impotente, né, acho, contra um governo que é isso, é o horror, era a apologia da tortura, da morte, né? E ter crianças em casa. E também assim, o que você fala para as crianças, né? Sobre o que está acontecendo, o que você filtra, eu acho que todas essas questões realmente devem ter dado não sei, reacenderam coisas da nossa infância, talvez. E acho que deu uma urgência de falar sobre esses temas, né, diante desse horror aí mesmo. Do horror. O segredo, então, o que a gente conta, o que a gente não conta, o que coloca de uma forma mais clara, o que é mais velado, é estrutural nos dois livros. E uma chave sempre, um segredo dos livros é sempre a epígrafe, né? Uma chave para o baú do tesouro. E aí eu queria que vocês falassem, você mencionou a epígrafe da Lina Meruane, e queria que vocês falassem das epígrafes. Por que vocês escolheram? Falem das epígrafes. Epígrafes a gente, às vezes, passa reto e acho que vale a pena. Eu nunca tinha botado uma epígrafe num livro meu. Assim. Todos os meus livros tiveram epígrafes no processo e chegava na hora de publicar, eu falava, não preciso disso. Achava que eu estava reduzindo a leitura, que eu estava... E, nesse caso, o livro tinha uma outra epígrafe, teve uma outra epígrafe ao longo do processo, que eu desisti, e aí eu encontrei esse poema do Roberto Juarós, um poeta argentino, e que teve a ver com uma coisa que eu descobri no processo de escrita. Eu não sabia, quando eu fui terminar de escrever, que eu entendi porque eu acho que o processo de escrever um livro é o processo de você descobrir que livro você está escrevendo, né? Você sempre sabe superficialmente que livro você está escrevendo. Eu estou escrevendo a história de fulano e acontece mais ou menos isso aqui com ele e tal, mas o que está no fundo, por mais que você tenha uma ilusão de que você sabe quando você começa, você não sabe de verdade. Você acho que essa é uma das coisas bonitas de escrever, assim. E eu descobri que tinha uma questão nesse livro
com a voz, com dizer, com calar, com o que a gente consegue dizer, com o que a gente escuta, com o que a gente escuta que não é dito, o que ecoa mesmo sem ser dito para a gente, né? O que a gente entende. E quando eu entendi isso, eu achei essa epígrafe, eu achei que a coisa se encaixava. A epígrafe é: uma espinha na garganta pode esvaziar a voz, mas a voz vazia também fala. Até nisso, né? Acho que até na epígrafe, né, Chico, nossos livros conversam. Eu também... o meu livro tem 3 epígrafes. É um pouco exagerado até. Uma delas é uma frase da personagem, enfim, que eu não vou explicar aqui, porque acho que quem lê o livro vai entender no final. Mas que tem a ver com... a frase é: o vagalume só faz sentido no escuro. Que tem a ver com o que se mostra, né? E o que se vê quando está no escuro, enfim. Mas essa eu vou deixar para quem lê entender. Essa tem uma outra do Nabokov, que é daquele livro Fala a Memória dele, onde ele conta as memórias dele. E eu cruzei com essa epígrafe quando eu estava mais no início do livro, com essa frase. Eu achei que tinha tudo a ver, porque eu estava pensando na estrutura do livro e aí eu achei que o cometa mesmo era o que ia dar uma unidade, né? O fato de ser o ano do cometa. Então, a frase é: para fixar em termos temporais algumas lembranças da minha infância, tenho que seguir cometas e eclipses, como fazem historiadores quando organizam os fragmentos de uma saga. E a primeira epígrafe é de uma música do Walter Franco, e a música fala: não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda. Não diga nada, saiba de tudo, fique calada, me deixe mudo. Eu descobri também, assim, eu ouvi essa música quando eu estava meio que finalizando, assim, mais para o final, e aí tudo fez sentido para mim. Na hora que eu ouvi, foi isso também, a mesma sensação. Eu falei: putz, esse livro ele é assim, o assunto dele é isso, né? O que você fala, sobre o que você cala, o silêncio. E aí, depois que eu ouvi, eu estava meio emperrada no como terminar, enfim, com algumas questões. E eu ouvi, até estava na praia, que é um ambiente que se passa boa parte do livro. E aí fluiu, assim. Eu escrevi o resto do livro facilmente com isso. E é louco isso, né, Chico? Eu também achei que, para quem lê, eu acho que fica bastante óbvio que o livro é sobre silêncio, mas até o fato de escrever esse livro, assim, eu que vivi, né, sob, digamos assim, esse imperativo de silêncio, aí, desses vários silêncios, me senti autorizada a escrever. Você falou no começo da nossa fala, né, que você não se sentia à vontade de escrever uma história que não era sua, né? Eu também senti muito isso, assim. Na verdade, esse livro, quando eu comecei a pensar nele, ele tinha uma estrutura diferente. Ele tinha alguns capítulos que eram do ponto de vista dos adultos, mas eu nunca consegui. Assim, aí eu percebi que eu não estava conseguindo ir adiante porque eu achava que eu não podia contar aquela história porque ela não era minha, e também acho que porque eu não podia mesmo. Assim, fui ensinada a não contar essas histórias, né? Então,
achei esse outro recurso. Acho que eu me perdi aqui na minha fala, mas espero que eu tenha respondido também, Patrícia. E aí, enquanto eu leio aqui as perguntas... Gente, tem 3. Enquanto eu me organizo aqui com as perguntas da plateia, a Natália Timmerman, outro dia, eu estava vendo ela falar do livro novo dela, Antes que Apague, e aí ela falou da família literária dela, que são as autoras e os autores que fazem parte desse universo que ela tem, não só para se formar como escritora, mas para escrever o livro. E aí eu queria saber quem são os parentes literários de vocês? Quem são os autores que fizeram parte, que orbitaram essa escrita? Não necessariamente para chegar nesse livro, mas que fazem parte da formação. Quais são os romances de formação de vocês como escritores? Não, acho que eu vou primeiro falar dos livros que têm a ver com esse livro. Lendo e tudo. A gente gosta. Porque peguem caderninhos. Não, eu leio de tudo, assim, leio muita coisa. Acho que eu tenho várias filiações e parentescos, mas quando eu estava escrevendo esse livro, e antes, né, de eu escrever, eu acho que eu li muito os latino-americanos, as latino-americanas, né, que escreveram também a partir desse lugar. Eu acho que tem mais literatura, ou tinha, né? Agora a gente tem bastante aqui, no resto da América Latina, e eu acho que tem a ver também com a trajetória histórica desses lugares, em que se falou mais, né, a respeito do que aconteceu. Então, um dos primeiros que eu li foram os livros da Laura Alcoba, até acho que acabou de sair o terceiro, ela escreveu uma trilogia, e ela era filha de guerrilheiros na Argentina, ela chegou a ficar escondida com os pais num aparelho, e aí, enfim, foram pegos, e aí ela foi ficar com os avós, os pais foram para o exílio, enfim, tem uma trilogia muito bonita. Os 2 primeiros que foram editados aqui chamam A Casa dos Coelhos e O Azul das Abelhas. Aí tem os chilenos, né? Tem uma escritora que chama Maria José Ferrada, que escreveu um livro muito bonito, que chama Cramp, que também é o ponto de vista de uma criança na época da ditadura. Tem o próprio Zambra, né? Tem o Formas de Voltar para Casa. O Patrício Pron tem um que chama O Espírito dos Meus Pais continua a subir na chuva, que também é muito bonito. A Noia Fernandes, que é uma escritora chilena, tem alguns livros, mas acho que tem um especificamente que chama Space Invaders, que também é sobre o ponto de vista de uma criança. O Dalina Meruane é bem interessante porque a família dela não participou, né, da luta contra a ditadura, e ela conta, assim, a pergunta do livro dela é como que eu passei incólume, né? Como que meus pais fizeram para me deixar passar incólume por toda essa época sem entender o que estava acontecendo. Então, é o ponto de vista quase que oposto. E aí, aqui no Brasil, né, teve uma onda recente, né, teve o Chico, a Júlia Codo, que escreveu o Caderno de Ossos, a Cris Martes também escreveu, mas tem o Julian Fuchs, escreveu já há um tempo atrás, né, a Resistência, tem o próprio livro do Marcelo, Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Enfim, eu li tudo isso enquanto eu estava escrevendo, e eu acho legal, assim, uma das coisas legais de ter escrito esse livro para mim é entrar nesse diálogo, eu acho, sabe? Estava tentando me lembrar aqui. Eu tinha anotado, mas não trouxe. Mas o
o Zambra foi muito importante. Não, assim, quando eu estava começando a pensar o livro, o Forma de Voltar para Casa me ajudou muito, assim. E né, ele fala e ele está conversando sobre isso no livro, né? E fala sobre a questão da literatura dos filhos, né? Foi quando eu comecei a entender um pouco de que lugar era esse que eu estava escrevendo. Aí teve livros que foram importantes por diferentes motivos, assim. O Infância do Coetzee foi muito importante para eu encontrar o narrador. Na verdade, o narrador do Coetzee em geral me inspira muito, assim. Eu não acho que ele seja igual o do Hipopótamo, mas eu acho que ele tem esse domínio do discurso indireto livre que eu tô sempre embasbacado e aprendendo muito, assim. Eu acho que ele me ajudou no processo. O Infância em particular, porque ele está próximo ele está narrando em terceira pessoa do ponto de vista de uma criança, né? Eu acho que no começo do processo eu li muita coisa ligada à ditadura, mas depois, entendendo o livro, eu fui me afastando um pouco e me focando naquilo que tinha mais a ver com a minha história, com a perspectiva da criança. Então, assim, um autor que é fundamental para mim, que eu acho que é quem melhor descreveu crianças que eu já li, que é o Salinger, o Nove Histórias. Então, voltar a reler e aprender com ele foi muito, muito importante no processo. Que mais? Tem um livro daquele David Mitchell, aquele escritor britânico, chamado Menino de Lugar Nenhum, que é sobre... Acho que saiu pela Companhia das Letras, alguns anos atrás. Que é um pouco um menino no meio do processo de separação dos pais. Teve muita coisa. Isso que é legal de você estar no meio do processo de escrever, não é que a pesquisa é organizada, né? Tem os livros que você fala, acho que esse livro aqui pode ser legal para mim, mas tudo que você lê, tudo que você vê, você bate num lugar da sua cabeça que como é que isso aqui conversa com o que eu estou escrevendo, né? Então, daria para eu colocar tudo que eu li, assim, que de alguma maneira conversou com o livro, né, no processo. E por isso que eu gostei da imagem da Natália, da família, porque a família não é organizada, a família é caótica, a família... Fala, Maria. Não, é só para dizer que eu lembrei que você falou isso, e eu também, ao escrever, fui lembrando dos livros que eu lia quando eu tinha essa idade, né? E uma das coisas que eu lia tudo, era a coleção Vagalume. Não sei se vocês lembram. E aí tem um livro da coleção Vagalume que chama Menino Sem Pátria, que acho que é um dos menos conhecidos, mas que se passa na França. São crianças, um filho de exilados que começa a conhecer as crianças francesas, enfim, a adaptação dele lá. E eu lembrei muito desse livro quando eu estava escrevendo, então só que eu tinha esquecido de mencionar. Mais algum? A gente podia passar o resto do dia falando, porque eu li semana passada. Aí, aqui, tem uma pergunta que tem a ver com isso. Cadê? Gente, são muitas perguntas. Se vocês conhecem alguma obra sobre crianças de famílias que não estavam envolvidas, acho que esse livro da Lina Meruane, né, que não estavam envolvidas na ditadura. Então, se vocês têm para indicar outros tipos de vivência. Porque, no fim, o que a pessoa que escreveu está falando a ditadura influenciou obediência cega, fortemente o modo com o qual fui criada. Além disso, votei pela primeira vez para presidente da República aos 30 anos, com uma filha de 2 anos no colo. Por isso pergunto, ou seja, os impactos da ditadura na infância de um modo geral, não só... que acho que eu estava falando até de mim, né? Mas vocês sabem de algum livro, além da Lina Meruane? Eu não sei de livros que falam especificamente desse ponto de vista, né? Assim, falam sobre o fato dos pais não estarem envolvidos, não sei. Mas tem muitos livros
né, daquela época, da infância daquela época. Sei lá, tem o Gênio do Crime, esses, né, que se passam filme, super... Né? Agora tem o filme. Que se passam na década de 80 e não falam desse tema. Mas acho que não é bem isso que a pessoa está... O livro, desse ponto de vista, tem que ser escrito. Assim. Ele deve existir, eles devem existir, eu também não estou conseguindo me lembrar, mas eu acho que esse é um outro lado muito interessante, né, de como é que, às vezes, você atravessa um período como esse, como o livro da Lina, protegido, né, numa espécie de... No caso do livro da Lina Meroni, às vezes parece um pouco... Me lembrou aquele filme Adeus Lenin, sabe, assim, que você está fechando todas as janelas para que a pessoa não enxergue e, de fato, às vezes a pessoa não enxerga. E, enfim, muita gente no Brasil não passou reto. Ainda não enxerga. Ainda não enxerga. É Sinais de Nós, não é isso? Pela Relicário, eu acho que é a editora Relicário. Depois confirma para a gente. A Liana fez um comentário. Penso que a geração dos pais de vocês se ocupou em escrever relatos diretos da experiência de repressão ou de livros sobre a luta armada. Creio que coube à geração de vocês escrever pela ficção. Eu acho que é... Porque também é, né, a história de vocês. Tem gente que escreveu... A gente tem literatura de testemunho no Brasil, né? De gente que viveu e que depois ficcionalizou. O Bernardo Kucinski, o Inácio de Loyola Brandão. Tem muita gente dessa geração que narrou isso. Mas eu sinto que a nossa geração demorou para conseguir olhar para isso, assim, e narrar essa experiência. E que talvez tenha a ver com essa coisa que você falou, de a gente crescer achando que estava superado. E aí não precisaria escrever sobre uma coisa que está superada e resolvida. Aí tem para o Chico. O teu menino desenhou no braço as cicatrizes da mãe, que ele não entende. E aí levou uma bronca. E aí ele produz as próprias cicatrizes. Ele desenhando? Não, depois acho que quando ele se machuca, né? Eu não sei de quem que foi É isso? Quando ele se machuca, ele acaba produzindo as próprias cicatrizes, quando ele se rala, quando ele se arrebenta. Porque aquela desenhada ele não pôde se apropriar, é isso? Eu acho que sim. Acho que e ele... Enfim, não quero entregar muito do livro também, mas tem uma relação com o próprio corpo e com a violência que tem uma hora que dá um negócio ali, que tem a ver um pouco com esse acúmulo de isso, de como é que uma criança absorve todos esses sinais, todos esses rastros que estão ao redor e põe para fora em algum momento. Isso... Do trecho que a Maria leu do livro dela, por onde saem essas coisas, como saem essas coisas, né? E aí, uma das coisas, para o Chico também, uma das coisas que mais admirei no seu livro foi a sutileza e a relativa opacidade da ditadura, de como a ditadura é indicada para o leitor ao longo do livro. E aí a pergunta é se isso foi uma coisa que você fez de propósito e se falar disso não seria um spoiler. Não, eu propositalmente me desafiei a contar essa história sem nomear as coisas, sem nomear a violência, sem nomear a ditadura, porque eu estava olhando do ponto de vista dessa criança que não estava querendo nomear essas coisas. Às vezes não estava sabendo, às vezes não estava querendo, né? E acho que foi um desafio para escrever, que era de achar um jeito de fazer essas palavras nascerem na cabeça do leitor, sem eu precisar estar dizendo, né? Então, eu acho que esse narrador que está e não está com o Rodrigo me ajudou nesse sentido. E eu acho que a Maria faz isso de um jeito muito bonito também, sobre vários assuntos. Então,
quando você vai falar da inflação, por exemplo, né? A Maria, quando vai falar da inflação, é uma cena que a menina está com o pai no supermercado, aí ele está com o pai no supermercado, e aí, de repente, passa o cara com um revólver de remarcação, marcando de novo o preço do açúcar. E aí, a imagem de uma manada de pessoas vindo pegar açúcar, e é uma coisa que a gente esquece, né? E é uma imagem que também não está escrito, olha, tinha superinflação, mas está lá. E aí, então, vou aproveitar para perguntar como é essa construção de todos esses dados, de todas essas imagens, sem que elas fossem óbvias. Como fazer esse jogo de mostra e esconde? Porque aí a minha pergunta seguinte, na verdade, era partindo, na verdade, do Coetzee também, que é o meu grande amor, que na Elisabeth Costello tem uma parte, um capítulo na Elisabeth Costello, que ela discute a representação do mal, né? O que acontece quando a gente representa o mal de uma forma muito... quando a gente representa uma coisa obscena, que deveria ser obscena, no palco. E aí eu lembro de uma flip, uma conversa da Grada Quilomba com a Lili Schwartz, que a Grada Quilomba falou, olha, tem imagens que, se a gente mostra de ferramentas que acabam fetichizando aquela violência. Então, tanto das imagens menos horrorosas, quanto das mais pesadas, como é que vocês escolheram e como foi essa construção do que mostrar e do que esconder atrás desse véu na estrutura dos romances de vocês? Desculpa. Então, foi uma questão mesmo essa do que mostrar e o que não mostrar. Como as minhas personagens, né, eram crianças na época e elas não viveram aquilo de forma direta, então eu já sabia que eu não ia narrar com detalhes, por exemplo, uma sessão de tortura, mas também eu achava que eu não podia não falar, né, a respeito, deixar muito sutil, muito no ar e tal, para não ter, sei lá, não achava que eu podia deixar dúvidas a respeito do que tinha acontecido. E aí, assim, eu tive versões anteriores do livro em que tinha uma cena mais descrita de uma forma mais direta e detalhada. Mas eu achei que não cabia no final, por conta do tom do livro e tal. Mas aí tem assim, acho que não é um spoiler falar disso, mas tem essa terceira narradora que fala do presente, tem uma hora que ela vê um documentário a respeito daquela época, em que uma pessoa descreve ter conhecido o Pedro, né, na prisão e tal. Então ele fala um pouco mais diretamente daquilo. Mas é isso. Tem um lado que você não quer fetichizar, né? Não quer também. Eu também tenho o sentimento de não querer me aproveitar, assim, usar uma coisa tão grave numa obra de ficção, né, minha. Eu também sentia que não cabia ali, eu não podia fazer aquilo. Em relação à outra cena que você falou, assim, tudo, né, o cenário em que se passa, que é 86, conforme eu escrevia, eu fui lembrando de coisas. Então, a inflação, por exemplo, eu fui lembrando, tal. E até tive que cortar umas partes, porque, de repente, eu acho que foi uma ajuda de memória para mim, sabe, assim, também, para eu reentrar naquele ambiente. E depois algumas coisas acabaram saindo.
Mas em relação ao mal, né, como narrar o mal, eu não sei. Eu até pensei inicialmente em narrar um dos personagens ser uma pessoa envolvida na repressão e tal, mas eu não acho que eu não. Optei por não criar essa. Não, porque você acaba fazendo o leitor criar uma certa empatia, o que quando bem feito, é muito bom, né? Lolita, enfim, várias obras que usam esse recurso, mas eu não... É isso, optei pelo outro lado. No meu caso, no começo do processo que eu estava pensando no livro, eu li muito também de testemunhos de sobreviventes e de pessoas que passaram por tortura. Mas quando eu comecei a entender que o livro estava sendo visto do ponto de vista dessa criança, eu entendi também que a violência no livro só ia aparecer deslocada, ela espirrando em outros lugares. Então ela aparece na raiva da mãe, ela aparece num momento ali um pouco intenso que o menino tem com um cachorro, ela vaza, ela não está, né? Como é que aquela violência, como é que eu consigo mostrar aquela violência quando ela foi introjetada e de alguma maneira abafada, e como é que ela de alguma maneira vaza. Tem um dos personagens do livro é um perpetrador, vamos dizer assim, e foi bastante difícil de escrever, foi o mais difícil. Eu fiquei reescrevendo muitas vezes, porque um pouco nessa onda do que é difícil de imaginar, é difícil de lembrar, eu não conseguia olhar direito, eu não conseguia... Todo o resto eu enxergava com muita nitidez. E quando eu me aproximava desse cara, me borrava, assim, eu falava, parecia que eu não conseguia me aproximar dele. Mas, enfim, no fim consegui de alguma maneira, diagonalzinha, assim. De uma belíssima maneira. E aí, a última pergunta, porque a gente está acabando, eu queria que vocês falassem das mães do romance, das mães, das avós, porque você falou de onde a violência espirra, e é muito nelas, né? Onde a violência, onde as consequências da violência aparecem, né? E aí queria que vocês falassem das construções da mãe, da avó, de todas as mães que tem no seu, que têm relações diferentes com tudo que aconteceu. Falar dessas mulheres que são quem mais carregam a consequência. Essa também foi uma coisa que eu fui entendendo, escrevendo, que esse livro também é um pouco da história da relação desse menino com a mãe dele, e de como é que ele traduz a mãe dele. A mãe dele é como uma espécie de mistério, que tem alguma coisa, embora ela seja muito transparente, né? Ela é uma pessoa expansiva mas tem alguma coisa que ele não consegue acessar. E eu acho que a jornada do Rodrigo é uma jornada de entender essa mãe, assim, e não só de entender, como se abrir para ela, né? Porque eu tenho a sensação, eu acho que isso é uma coisa que está em comum nos dois livros, que eles são protagonizados por crianças que silenciam também porque aprenderam a silenciar, porque foi isso que elas cresceram vendo as pessoas ao redor delas fazerem, né? E no caso dessa mãe, eu acho que é uma mãe muito ruidosa e mas que tem um silêncio de origem ali que ele aprende a se aproximar e no final aprende a responder. Acho que o livro termina com esse menino dando um passo para frente, tomando fôlego para dizer alguma coisa que, enfim,
as pessoas podem imaginam o que será. Eu não quis também colocar essa voz ali. Era mais o impulso de dizer, porque eu acho que nem nesse lugar ele conseguia chegar. É muito bonita essa parte do seu livro. No meu caso, eu estava pensando aqui, porque na verdade eu acho que eu não tinha parado para pensar especificamente sobre isso ainda. Mas também, nesse caso, eu acho que as mães elas aparecem incidentalmente também, porque é muito focado nas crianças. Cada uma tem, na minha cabeça, pelo menos, uma personalidade bem diferente da outra. E elas, de certa forma, elas estão mais próximas, né, ali dos filhos do que os homens, eu acho. Então, elas vocalizam, acho que algumas atitudes, formas de ver, formas de encarar, né, que os adultos, naquela época, acho que tinham. Então, tem uma que acha que as crianças devem saber a verdade sobre tudo. Então, ela conta, né, para a filha. Outra que é muito mais fechada e mais dura e trata crianças meio como adultos. Isso, aliás, é algo que eu acho que eu percebi por um comentário de uma amiga depois que leu o livro, né, que para mim era uma coisa meio natural, que eu acho que, eu não sei se na sua família também era assim, mas tinha um lado de ser tratada um pouco como adulto, mais do que eu acho que a gente tem em relação aos nossos filhos, né, assim, naquela época. Então, tipo, a Teresa, acho que é uma pessoa que encarna isso, que é a mãe da Rosa. A mãe da Iris, ela está ela mesma deprimida, passando pelo luto pelo irmão e acabou de se separar, então ela está meio distante ali da filha. E tem as avós. Enfim, tem muitos personagens e muitos personagens femininos, né, acho, no livro. Mas eu acho, sim, como o Chico falou, que elas têm um pouco esse papel de transmitir o silêncio, né, também para as crianças ali. Gente, muito obrigada. Adorei conversar com vocês sobre esse teminha leve. Queria dizer que, saindo daqui, os autores vão para a Livraria da Travessa autografar. Pensando em década de 80 e 90, Frida e Mina está com promoção do palito premiado, gente, nos picolés. E nada é mais 80 e 90, então a gente pode continuar essa conversa tomando um sorvete. Eu queria agradecer a organização da Feira do Livro e os intérpretes da Educalibras. E muito obrigada. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai,
Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!